A gente citou esse lance do Santos englobando, né, no assunto arbitragem. Eu acho que vale a pena a gente mostrar para nossa audiência, para vocês saberem o escândalo que aconteceu hoje contra o Goiás. Vamos botar aí o lance, né, que a gente citou, e a gente vai acompanhar, porque ele não marcou o pênalti. E aí foi na onda de quem estava no VAR e que marcaria errado. Vamos colocar aí esse pênalti do jogo aí, Santos e Goiás, que realmente foi um escândalo contra o Goiás. Foi assim, uma vergonha, mais uma, né? Mais uma vergonha da arbitragem aí brasileira. Tá aí, ó. Tá aí. Jesus do céu. Ó, a gente vai ver o replay. Ele não marcou, mas ele não marcou. Não marcou. Aí um gênio chama pra ver no VAR. Aí ele vê que ele acertou e ele marca pênalti. Isso é um escândalo, gente. Isso é um escândalo. Se você for dar alguma coisa, você tem que dar falta do atacante, porque é ele que dá a trombada no defensor. Esse lance não dá pra ver direito. Tem que ser o outro, tem que ser o mais fechado. Aí é o que eu falo, não dá pra gente levar a arbitragem a sério. Não dá. E aí falam, pilhado, coitados. Gente, olha o pênalti que foi marcado. Olha isso. Vai pro inferno, né? Olha isso. Ele não faz nada, ele só fica parado. E aí foi marcado esse pênalti pro Santos e o Goiás, que tá brigando lá embaixo, deixa de conquistar os 3 pontos fora de casa. Ficou na zona do rebaixamento por causa desse lance. Sim. Continua na zona do rebaixamento por causa desse lance. Entendeu? E aí poderia ter conquistado 3 pontos fora de casa. 1 ponto. Não 1 ponto, tava 3-3. É uma vergonha. Mas pode ser um pontinho que manteria na Série A. É isso aí. E tiraria da zona de rebaixamento, com certeza. É o tipo do ponto Sim. no final das coisas. Claro, aí, claro. Pode manter o clube na Série A. Não deixaria o Santos abrir 3 pontos a mais. Mais isso também. Deu espaço para o adversário também, direto. ali também. Só ver se esse ponto tirava da zona de rebaixamento. Não vem ao caso, né? Agora, é o que eu falo, gente. Claro que a gente não tá aqui pra O ficar... ponto não tiraria da zona Claro de que a gente não tá rebaixamento, aqui pra mas- ficar desconfiando da índole da pessoa, do caráter da pessoa. Agora, se não é pra gente desconfiar de índole, de caráter, a gente tem que dizer que esse árbitro e o VAR não entendem nada da regra do futebol. É isso. É isso. Porque pra gente não colocar em questão ética, índole, a gente tem que dizer que tanto o árbitro que voltou atrás quanto o VAR não entendem nada da regra do jogo, Mauro César Pereira. Nada. Eu acho que além disso, assim, eu acho que não é questão da regra. Eles decoram a regra, mas eles não entendem, muitas vezes, o jogo de futebol. Isso. Situações de jogo que eles não Só um entendem. minuto, Mauro. Questionável não. Pode botar escandaloso aí. Questionável. Não, aí não. Pênalti questionável. É um pênalti escandaloso. Pode colocar. Eu acho que tem que colocar a verdade aqui. Hein, Gabrielzinho? Troca essa tarja aí. Pênalti escandaloso na Vila Belmiro. Pode falar, Maurão. Então, eu acho que, assim, eles, em muitas situações, eles não entendem o jogo em si. O que é um contato, o que não é, o que é tolerável, enfim, eles não sabem. Vizinho de condomínio, né? Nunca viu Exato. jogo de várzea e tal. Exato. Vizinho de Eles condomínio. decoram a regra, mas não sabem Isso, é isso. interpretar situações do jogo. E no caso específico ali, se for assim, é muito simples. Qualquer bola cruzada, você vai ter um zagueiro se posicionando para tentar rebater, você já tira em cima do cara. Você vem correndo, se joga em cima dele e cai, né? Tanto que o Goiás teve uma bola parada na sequência. Tentou, né? O cara do Goiás também se jogou pra ver. Aí a gente caiu também. Mas é a mesma coisa. Na sequência, você viu, mano? Você se atira. Uma mas bola não parada, sabe. os caras do Goiás também se jogou no chão. Falou, e aí, dá pênalti. O Paulo Turra falou alguma coisa de parede depois, né? Que era a parede e tudo. Quer dizer, depois do sistema temos a parede também, né? Que na verdade o cara trombou na parede. Quer dizer, como se fosse um bêbado trombando na parede, no poste, sei lá onde. Que ele se atirou em cima do jogador do Goiás. Um negócio bizarro. Muito sério isso aí. Isso aí é um erro muito sério, muito grave. E outra questão também dos árbitros é como eles são fáceis de serem induzidos ao erro pelo VAR. Isso aconteceu já inúmeras vezes. Na arbitragem de vídeo aqui no Brasil, isso acontece. Quando o cara do VAR chama, dificilmente, pode reparar, dificilmente Eles mudam. Eles sustentam uma posição de campo. Chamou, em geral, eles mudam. Ou seja, eles não têm segurança, personalidade, confiança no próprio trabalho. Ou seja, o cara bota uma minhoca na cabeça dele, ele olha. Eles sabem que eles são ruins. Vem cá, exato. No fundo é isso. É lógico. Né? Aí o cara chega ali, olha o vídeo e fala, não marquei nada, mas sabe, vou marcar. Aí vai lá e marca. Quase sempre Mauro, assim. uma das principais virtudes que um árbitro tem que ter, né? Personalidade, pelo menos. Claro. Olha, Ele tem que confiar no trabalho Eu dele. lembro de um jogo, não lembro qual foi o jogo que o Klaus apitou logo no início do VAR aqui no Brasil, que ele foi na beira do campo, olhou pro VAR, manteve a decisão de campo e ele saiu meio irritado, assim, tipo,
como que diz, pô, me chamou para isso. Naquele dia eu pensei, será que mais árbitro? Não, eles não fazem. E deveria ser assim, que ele é o chefe, o árbitro de campo é o chefe. Ele pode dar uma bronca no campo. Cara, você me chamou para isso? Porque assim você me induz ao erro. Peraí, eu acertei, você me chama para marcar um... Era o caso. Você me chamou para marcar isso aí? Você quer sabotar minha... Só pode ser. Ou então você não tem competência para trabalhar no VAR. Os dois deveriam discutir. Uma discussão de trabalho. Sério, uma discussão profissional. Imagina, se eu sou o VAR e você é o árbitro, você tá me induzindo ao erro. E eu te chamo, Mauro César Pereira. Eu peço pra nunca mais, eu te peço, nunca mais trabalhar comigo. Olha, esse cara do VAR eu não quero, porque sabota meu trabalho. Eu vou lá, faço a marcação correta. O cidadão me chama e bota a casca de banana no meu caminho. Se é pra analisar o lance do Flamengo, eu vou lá e macho, pô. A pessoa analisando o lance do Flamengo, você tá morto. Não. Esse rapaz é o mesmo. Esse rapaz é o mesmo que inventou aquele pênalti pro Corinthians, do Rafinha no Wesley. Esse Arleu. Ele realmente não sabe o que é pênalti, ele não tem a menor noção. Lembra? Mas é isso que eu falo. Se ele tivesse sido punido lá atrás, talvez não. Ele não ia cometer de novo erro. Acho que ele não sabe, né? Não sabe, não conhece. Foi o árbitro, né? Foi o VAR, você tá dizendo. Ou foi o árbitro? Foi o árbitro. Não, o árbitro que fez essa bobagem. Ele que aquele pênalti do Rafinha também. O Rafinha no Wesley, que não foi também. E ele é o mesmo cara. Ou seja, ele não conhece a regra do pênalti. Então não sabe o que é pênalti e o que não é. Caiu na área, ele marca. Que nem lá na tua baba. Bateu na mão, ele marca. É assim. É impressionante. Não, e aí eu pergunto, né? E aí eu vou fazer essa pergunta com relação à arbitragem. A gente vê a CBF tanto falando em rigidez, ninguém mais pode reclamar da arbitragem. Precisa ser mais rígida com o árbitro, Vamp. Porque o que a gente fala aqui prejudica todo um trabalho. O time do Goiás entra na zona de rebaixamento de novo por causa de um erro de arbitragem. Ele já tava, ele mesmo se ele ganhasse, ele não sairia. Se ele ganhasse, ele sairia. Né? É, mas é um pontinho, né, mano? É um ponto, não, eu sei que... Nessa draga, cara. O trabalho todo tá tomando 3-1, consegue 3-3. empatar os 3-3. Mas se você olhar bem... Se ele ganhasse, ele passava o Bahia. Passava, né? Aí mas o jogo aí ainda tinha tempo para poder jogar, né? A gente não sabe o que ia acontecer. Mas olha assim, eu digo, esse cara vai lá no VAR. Quando ele atravessou o campo, eu digo, ele vai... Sem ninguém, não tem ninguém, eu digo, ele vai vir e vai anular. Foi uma trombada normal. Ele já veio e dava pra chutar um monte de coisa mesmo, né? Tava sem torcida. Não tinha nem torcida, não tinha nem pressão. O Tadeu falava assim, não acredito que você vai marcar um pênalti desse. Sim. O Tadeu, o goleiro, ficava falando assim, eu não acredito que você vai marcar um pênalti desse, tá louco? É um absurdo. E aí, ó, falando em arbitragem ainda, que aí é o que a gente fala da arbitragem. O goleiro do Santos foi expulso. Ele foi lá e perguntou, você xingou nesse cara? O cara falou, xinguei mesmo, então tá expulso. Também não sei por quê. O Vladimir... Como Torra também foi expulso, não sei por quê. Não sei o que eles estavam reclamando. Não, mas eu lembro que ele foi lá e perguntou, você xingou... Acho que ele xingou alguém, o Vladimir falou, xinguei. Então você tá expulso. Não, mas o cara falou assim, não, eu não fiz nada não, é mentira do terceiro. O cara tá tão puto, falou, xinguei mesmo. Eu digo, pô, o Vladimir tá maluco. Sincero pra caramba. Como é o nome? Sincerão. É Bruno Arleu, né? É Bruno. Ele foi lá na direção do Banco do Santos e perguntou, você xingou mesmo? Ele falou, xinguei. Então tá pô, mas aí é o que eu falo, Vamp. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Quem em sã consciência não vai xingar um árbitro? Ó, se eu sou jogador do Goiás, o cara marca um pênalti desse, eu não vou xingar pouco ele, não. Muito. Mas eu vou xingar muito. E aí é o que eu falo. Quem em sã consciência não vai xingar um cidadão que marca um pênalti como esse prejudicando o seu trabalho? Aí é o que eu falo. É por isso que eu fico tão revoltado quando eu vejo a CBF falar em rigidez. Vamos ser rígidos. Ninguém mais reclama da arbitragem. Tem que ser rígido com o árbitro também. Porque vai... Terça-feira que você nem dá entrevista. Eu quero ver o que ele vai falar desse pênalti aí. Terça-feira a gente vai... Eu quero ver o que ele vai falar do pênalti no Everton Ribeiro e nesse pênalti escandaloso dado pro Santos. Se ele for capaz de defender a arbitragem nesses lances, aí a gente já sabe que não pode dar credibilidade nenhuma porque ele for falar mais. Você sabe quem é o cara que foi o teórico, o cara que fez o pênalti? O mesmo cara que o expulsaram contra o Palmeiras sem fazer nada, lembra? É o mesmo cara, o Halter. Ele não tem muita sorte, esse rapaz, né? 2 erros gravíssimos. Pronto, mas aí, ó, você tá falando do Halter. Olha o quanto esse cara foi prejudicado. Mas já ele contra o Palmeiras, que aliás, naquele dia o sistema estava desligado, estava sem energia elétrica, o sistema estava desligado, aí favoreceu o Palmeiras. E ontem também, né, estava desligado, deu uma panezinha lá e o sistema desligou, aí não deram o pênalti do Flamengo. E agora hoje, de novo, esse rapaz aí, ele deve chegar na frente do espelho e falar, pô, o que eu fiz? Né? Pô, coitado, o cara não faz nada, os caras mais coisa contra ele.